Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 do nosso dinossauro de amigurumi e a gente ainda vai ter a parte 3, que vai ser o próximo vídeo, onde eu vou postar a montagem, toda a costura do nosso dinossauro. Então aqui a gente vai terminar todas as partes crochetadas. A gente fez na parte 1 o corpinho até a carreira 12, tá? E agora, a gente vai fazer as carreiras 13 e 14. E nessas duas carreiras, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior. Ou seja, na carreira 12, a gente ficou com 36 pontos. Então, carreira 13 e 14, a gente continua com 36 pontos. E na carreira 15, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E repetir a sequência 6 vezes, tá? Ao final da carreira, a gente vai ter 30 pontos. Então, só vai fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição até o fim da carreira, normal, né? Na carreira 16, a gente vai repetir os pontos da carreira 15, ou seja, sem aumento e nem diminuição, a gente vai ter 30 pontos ao final da carreira. E a gente vai fazer a mesma coisa para a carreira 17. E na carreira 18, a gente também vai fazer 30 pontos, só que na carreira 18 tem um detalhe importante, que é onde a gente vai unir os bracinhos, tá? Aquele mesmo esquema que a gente fez para unir as pernas do dinossauro. Só que a diferença é que a gente vai fazer o começo da junção aqui na carreira 18, né? Então, a gente vai fazer 12 pontos baixos. E aí, depois desses 12 pontos baixos, os próximos 4 pontos baixos, a gente vai unir os bracinhos. Porque vocês lembram que cada bracinho ficou com 8 pontos na última carreira. Esses 8 pontos viram 4 pares de pontos que a gente pega ali junto com o ponto da carreira, a gente trabalha junto ali para fazer a junção do bracinho no corpo. Se for muito difícil para você essa etapa, você ainda não estiver entendendo, deixa para eu costurar os bracinhos depois, tá? Faz o corpinho inteiro e depois que você tiver terminado, você costura de forma avulsa. Não vai interferir no resultado, tá? Eu só tô fazendo dessa forma pra gente facilitar e evitar costuras, né? Porque a gente sabe que costura é uma coisa complicada, né? É uma coisa meio chatinha de fazer. Depois que você uniu o primeiro braço, você vai fazer mais 12 pontos baixos. E aí você vai perceber que depois que você fizer esses 12 pontos baixos, só vai sobrar espaço para fazer 2 pontos baixos. E a gente precisa de 4 pontos para unir o segundo bracinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a unir o bracinho nessa carreira e vai terminar na próxima carreira. Vocês já vão entender. Peguei ali o segundo bracinho, lembrando que na etapa anterior, a gente já colocou enchimento nessas peças, né? A gente não coloca muito enchimento, a gente coloca mais enchimento ali no começo ali do bracinho, né? Que seria a parte da mãozinha. E depois, mais pro final, a gente não coloca muito, que é para os braços não ficarem levantados. E aí, esses 2 primeiros pares de pontos, a gente trabalha na carreira 18. E a gente vai agora para a carreira 19, dando continuidade à união aí do bracinho. Então, os 2 primeiros pontos da carreira 19, a gente vai usar para unir os bracinhos. E aí, depois que a gente terminar de unir os bracinhos, a gente dá continuidade na carreira 19 normalmente, tá? Porque essa carreira 19, ela é uma carreira que é para ter 3 pontos e uma diminuição. Então, a gente está fazendo os 2 primeiros pontos. Fizemos aqui. Agora, o próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. E no próximo, a gente vai fazer uma diminuição.
Então, reparem que a gente fez 3 pontos baixos e uma diminuição, basicamente. Agora, a gente vai repetir a sequência de 3 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Então, sem contar essa primeira que a gente fez, a gente vai fazer 5 vezes essa sequência de 3 pontos e uma diminuição, né? Ao final da carreira, a gente vai ter 24 pontos. Então, não se preocupa com a quantidade de vezes que a gente vai repetir a sequência. Só vai seguindo a sequência de 3 pontos e uma diminuição até o final da carreira. E aí, ao final, você vai conferir os pontos, tal. Não se esqueça de colocar ali o alfinete de segurança. Eu falo alfinete de segurança porque esse marcador, ele parece um alfinete de segurança, né? Mas não se esqueça de colocar um marcador no início da carreira, pra gente não se perder, né? Porque chegando aí ao final da carreira 19, a gente vai fazer a carreira de número 20, onde a gente vai fazer ponto sobre ponto. E se na carreira anterior a gente tinha 24 pontos, nessa carreira a gente continua com 24 pontos, porque a gente vai fazer ponto sobre ponto sem aumento e nem diminuição. Agora a gente vai fazer a carreira de número 21, onde a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, e a gente vai repetir essa sequência de 2 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Ao final da carreira, a gente vai ter 18 pontos. Carreira número 22, a gente vai fazer 1 ponto e uma diminuição, repetir essa sequência 6 vezes, né, até o final da carreira, e ao final da carreira, a gente vai ter 12 pontos. E essa vai ser a última carreira do corpinho, porque depois a gente vai fazer a cabeça, né? Na verdade, a gente tem ainda a parte da cauda para fazer, né? Então, calma aí, que ainda não terminamos o corpinho. Então, por enquanto, a gente vai cortar o fio aqui e puxar a alça para não desmanchar o nosso trabalho. Esconde ali o fio por dentro da peça. Não precisa deixar muito espaço de fio, tá? Se quiser deixar também pra gente fazer a costura, pode deixar também, não tem problema. Deixa aí uns 40 centímetros de fio. Mas qualquer coisa a gente usa um outro fio, também não tem problema. Faça da forma como você achar melhor, né? Aqui a gente fez uma alça, uma laçada de correntinha, né? Pra gente começar a fazer a cauda do dinossauro, o rabinho do dinossauro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar essa alça por dentro ali, dessa abertura que a gente tem, né, da cauda do dinossauro. E a gente vai fazer, nessa primeira carreira, 10 pontos e uma diminuição, e depois 9 pontos e uma diminuição, totalizando 21 pontos. Porque, na verdade, se vocês contarem, né, quantos pontos a gente tinha aí nessa abertura, a gente tinha 20 pontos, 10 pontos de correntinha e 10 pontos de ponto baixo, né? Mas, o que acontece? Se a gente considerar só esses 20 pontos, a gente vai deixar um trabalho esburacado. Então, o que eu prefiro fazer? Fazer os 10 primeiros pontos, e aí, nessa parte aí, que é o cantinho, eu pego 2 alças e faço uma diminuição. Não são alças de pontos verdadeiros, tá? São alças ali da lateral dos pontos, se é que vocês me entendem. Se vocês não estiverem entendendo, se vocês quiserem fazer considerando só os 20 pontos, vocês podem fazer, mas vai ficar um trabalho esburacado ali nos cantinhos e vocês depois vão ter que corrigir usando algum pontinho de costura por dentro da peça, tá? Façam da forma como vocês preferirem. Eu dou essa liberdade, né, pra vocês, porque afinal de contas, a partir do momento que eu posto a receita na internet, a receita, ela pode ser modificada por vocês da forma como vocês bem entenderem, né? Então, o que eu sugiro é que vocês façam dessa forma que eu tô falando aqui.
E aí, por exemplo, nessa parte de cima aí, onde a gente tinha feito aquelas correntinhas, eu vou trabalhar esses pontos baixos, no caso são 9 pontos baixos, e lá no final, quando chegar lá no cantinho, eu vou pegar 2 alças ali, que são quase aleatórias, né? Não são alças de ponto, para criar um ponto de diminuição, entenderam? E aí, no total, eu vou ficar com 21 pontos, considerando esses pontos e essas diminuições que eu fiz, tá? 10 mais 1, 11, 9 mais 1, 10, 11 mais 10, 21. Agora, a gente pode fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou pegar desde o primeiro ponto ali que eu fiz, de ponto baixo ali da primeira carreira, e vou fazer um ponto baixo em cima, né? Coloco o meu marcador, fiz então o primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. E aí eu faço uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência de 5 pontos e uma diminuição até o final da carreira, ou seja, eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Ao final da carreira, eu vou ter 18 pontos. Então, eu faço normalmente toda a volta, né, da cauda. E reparem que a gente vai diminuindo agora, né? Pra ficar uma cauda pontudinha, né? Uma cauda afunilada. E aí, vocês vão reparar que eu tô de unhas compridas aí, né? Nessa parte do vídeo, porque eu tinha colocado unha postiça. Terceira carreira e quarta carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto sem aumento e nem diminuição. Então, se na carreira 2 a gente tinha 18 pontos, na terceira carreira a gente vai continuar com 18 pontos e na quarta carreira também. E então, eu coloquei essas unhas aí porque eu acho legal o efeito delas no vídeo e tal, mas confesso que no dia a dia não é muito prático não ficar com essas unhas compridas. Se fossem minhas unhas naturais, eu até ficaria mais tempo com elas, mas como são unhas postiças, eu fiquei um pouco irritada de ficar usando essas unhas e acabei tirando logo. Mas gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês gostam de ver assim essas unhas assim, se vocês preferem a unha natural. É que minha unha natural eu tô deixando curta, eu não tô com paciência de ficar pintando unha e tal, né? Mas queria saber, só por curiosidade, o que vocês acham dessas unhas compridas? Quinta carreira, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição e repetir essa sequência de um ponto e uma diminuição 6 vezes. E ao final da carreira, a gente vai ficar com 12 pontos, tá? Na sexta carreira, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior. Então, se a gente tinha 12 pontos, a gente continua com 12 pontos nessa carreira. Sétima carreira também. Repetir os pontos da carreira anterior, continuando com 12 pontos. Então, só ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Oitava carreira, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição. Repetir essa sequência somente 3 vezes, tá? Porque agora a gente tá com poucos pontos, né? Então, a gente repete 3 vezes até o final da carreira. Ao final da carreira, a gente vai ter 9 pontos. Estamos chegando ao final dessa cauda. Se você quiser deixar a cauda mais comprida, você pode repetir mais vezes. Você pode aumentar, na verdade, né? Essas carreiras com 9 pontos. Que a gente vai fazer essa carreira, oitava carreira, com 9 pontos. A nona carreira vai ser carreira de repetição de pontos, e a 10ª também. Então, tanto a nona como a 10ª carreira vão ficar com 9 pontos em cada, como vocês vão ver aí na legenda. Mas se você quiser que a ponta da cauda do dinossauro fique mais comprida, você aumenta o número de carreiras, faz a 11, a 12, a 13, quantas você quiser, com 9 pontos. No meu caso, eu vou parar na 10ª mesmo, e na carreira de número 11 eu já vou fazer a diminuição para a gente fechar a cauda. Então, como eu falei,
Carreira de número 11, eu vou fazer um ponto e uma diminuição, repetir essa sequência 3 vezes, né? Para chegar no final da carreira com 6 pontos. Chegando assim ao final da peça, né? Quando a gente chega nessas diminuições, é mais chatinho de fazer, né? Mas é uma questão de ter paciência, para os pontos ficarem bem certinhos, para não ficarem de qualquer jeito, porque isso faz diferença no acabamento, porque às vezes você tá fazendo os pontos todos bonitinhos, todos iguaizinhos, regulares, aí chega numa parte que é mais difícil, você faz com pressa e tal, sem cuidado, e aí dá diferença no acabamento. Então, muita atenção nessa parte, para ficarem os pontos bem certinhos. E terminada essa carreira, eu tiro o marcador, corto o fio, deixo um espaço aí de fio pra gente finalizar, fazer um falso anel mágico, né? Por enquanto, então, a gente puxa essa alça para não desfiar o trabalho. Com a agulha de tapeçaria, eu venho fazendo um falso anel mágico. O que que eu faço? O próprio fio ali do final do crochê que eu puxei, eu vou passando ele com a ajuda da agulha por dentro das alças de fora de cada ponto. Então, se eu tenho 6 pontos, eu vou passar em cada ponto, pegando somente a alça de fora dos pontos, né? Pra gente fazer um falso anel mágico. Aí eu puxo, passo o fio por dentro da peça e aí eu dou um nó invisível. Eu gosto de fazer pelo menos 2 nós, né? Pra ficar bem firme a costura. Puxo o nó pra dentro da peça e escondo esse fio para dentro da peça, ou então eu corto, mas eu prefiro esconder para dentro da peça porque eu vou ter certeza que o nó não vai se desfazer. Feito isso, nosso corpinho do dinossauro está pronto. E agora é só a gente colocar o enchimento. O enchimento que eu uso é um enchimento siliconado, né, uma fibra de poliéster. Da marca aí da sua preferência, você pode usar. Eu uso da marca Santa Fé, porque é o que eu acho com mais facilidade na minha cidade e também porque é um enchimento de qualidade que não fica colapsando dentro da peça. Agora a gente vai fazer a cabeça do dinossauro e a gente vai começar a primeira carreira fazendo 6 pontos no anel mágico. A gente fecha o anel mágico e vai para a segunda carreira, onde a gente vai fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos. Não esqueço de colocar o marcador, né? Senão eu me perco. E aí eu vou fazendo os aumentos em cada ponto. E agora eu vou fazer a terceira carreira. Na terceira carreira eu vou fazer um ponto e um aumento. Repito essa sequência 6 vezes e ao final da carreira eu vou ter 18 pontos. E sobre a cabeça do dinossauro, eu confesso que eu tentei pensar várias formas de fazer a cabeça sem ter que costurar no corpinho ela depois, fazer ela toda embutida, né, no corpo, mas pelo formato da cabeça, eu não consegui chegar numa conclusão, então eu preferi fazê-la separado. A
Achei que ia ser mais fácil, assim, fazer separado e costurar depois. Mas é uma das poucas costuras que a gente vai ter, então eu acredito que isso não vai ser um problema para você depois. Porque é uma costura só e a gente vai costurar juntos, né, na terceira etapa e não vai ter problema. Quarta carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento e repetir a sequência 3 vezes. E ao final da carreira, a gente vai ter 21 pontos. Então, reparem que a gente estava aumentando em múltiplos de 6 e a gente, de repente, mudou para múltiplos de 3, né? Carreira 5 e carreira 6, a gente vai fazer 21 pontos em cada carreira, tá? Então, somente repetir os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição. Vamos fazer, então, a carreira inteira. E agora, carreira número 6 ainda. Essa é a parte do focinho do dinossauro, tá? Então, vocês vão perceber que essa é bem a parte do focinho mesmo, né? O focinho termina ali na carreira de número 6. Na carreira de número 7, a gente vai começar a aumentar, né? Pra gente fazer o formato da cabeça mesmo. Então, carreira de número 7, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento, repetir a sequência 7 vezes. É isso mesmo, 7 vezes. E ao final da carreira, a gente vai ter 28 pontos. Então, percebam que assim, se você quiser um focinho mais comprido, é só você aumentar essas carreiras de 21 pontos. Aumentar a quantidade de carreiras, entende? Você pode alterar os formatos da forma como você bem entender. E assim você pode adaptar a receita para deixar o dinossauro no formato que você quiser. Carreira de número 8, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, repetir a sequência 7 vezes e ao final da carreira a gente vai ter 35 pontos. Então reparem que eu estou aumentando sempre múltiplos de 7. A próxima carreira a gente vai fazer 4 pontos e um aumento, repetir 7 vezes. E aí, se você quiser continuar aumentando o tamanho da cabeça, você só vai aumentando em múltiplos de 7, entende? Nesse caso, a gente vai parar os aumentos nessa carreira, né? Nessa carreira número 9. Então, como eu falei, a gente vai fazer 4 pontos e um aumento, repetir a sequência 7 vezes, e ao final da carreira a gente vai ter 42 pontos. Então, 42 vai ser o nosso número limite de pontos em uma carreira, na cabeça. É isso que vai limitar o tamanho da cabeça, tá? E é legal vocês entenderem isso. Pode ser que agora, vocês ouvindo eu falar, vocês não estejam entendendo o que eu tô falando. Mas comecem a prestar atenção, porque essa é a base para você fazer os seus próprios amigurumis, as suas próprias receitas, tá? A partir do momento que vocês entenderem essa matemática, vocês mesmos conseguem entender como que funciona a criação dos formatos no amigurumi. Carreira de número 10, a gente vai fazer 42 pontos, ou seja, repetir os pontos da carreira anterior sem aumento e nem diminuição. E a gente vai fazer várias carreiras de repetições de pontos, tá? Então, a carreira 10, carreira 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior, tá? Então, são todas carreiras sem aumento e nem diminuição. É aquela série de carreiras que você consegue fazer assistindo televisão, vendo sua novela, ou vendo sua série, sua Netflix, seu anime, que você quiser. Terminei a carreira de número 17 e eu vou aproveitar para colocar
os olhos do dinossauro. Eu gosto de usar os olhos com trava de segurança. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou contar as carreiras. Então, eu contei ali e marquei com a agulha entre a 7ª e a 8ª carreira, tá? É bem ali onde termina o nosso focinho. O nosso não, né? Do dinossauro. E aí eu vou colocar o primeiro olhinho. Esse olhinho é tamanho 12, olhinho preto, tamanho 12, com trava de segurança. E aí eu conto 9 pontos de distância. E vou colocar o outro olhinho. O outro olhinho também é entre as carreiras 7ª e 8ª. Ah, é assim que fala, gente? Nem sei. Entre as carreiras 7 e 8, tá? Os 2 olhinhos têm que estar alinhados na mesma carreira, entendem? E a posição dos olhinhos é muito importante no amigurumi. Eu vejo por aí muitos amigurumis de pessoas que copiam não, né? Que fazem as receitas da internet, fazem perfeitamente a receita da internet, na hora de colocar o olhinho, coloca o olhinho na posição errada, e isso descaracteriza o personagem, né? Descaracteriza o bichinho, deixa muito diferente. A posição dos olhos é muito importante, tá? Então, coloco lá as travas de segurança e prossigo no meu trabalho, fazendo a 18ª carreira, onde eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição. Repetir a sequência 6 vezes, é isso mesmo, gente, 6 vezes. E ao final da carreira, eu vou ter 36 pontos. Carreira de número 19, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição, repetir a sequência 6 vezes e ao final da carreira eu vou ter 30 pontos. E eu vou fazer essas diminuições sempre agora na base 6, tá? Porque é isso que vai dar um formato arredondado, porque a gente tá fazendo agora a parte de trás da cabeça. E a gente quer que fique arredondado, então por isso que eu tô fazendo a diminuição na base 6. Repetindo, então, 6 vezes cada série de repetições. 20ª carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, repetir a sequência 6 vezes e ao final da carreira eu vou ter 24 pontos. E a gente tá quase acabando a cabeça, tá, gente? Carreira de número 21. Eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição, repetir a sequência 6 vezes e ao final da carreira eu vou ter 18 pontos. Terminei a carreira, né? E agora eu aproveito para colocar enchimento. Porque as próximas carreiras, elas já vão fechar muito a peça. E aí vai dificultar a colocação de enchimento. Então eu coloco o máximo de enchimento que eu conseguir agora, que é para não dificultar depois, porque a gente já tá fechando a peça, né? Carreira de número 22, eu vou fazer 1 ponto e uma diminuição. Vou repetir a sequência 6 vezes. E ao final da carreira, eu vou ter 12 pontos. Então, continuo essa carreira, né, até o final. Depois eu coloco mais enchimento, porque aí a gente vai fazer a carreira de número 23, que vai ser a última carreira. Então, aproveita para colocar bastante enchimento. Não tem problema que o formato da cabeça vai ficar
diferente da foto do nosso dinossauro, porque depois a gente vai fazer um truque pro focinho ficar mais bonitinho, o formato da cabeça ficar mais bonitinho, tá? Isso na hora de fazer a costura a gente vai fazer. Então, carreira de número 23, a gente vai fazer 6 diminuições, ou seja, a gente tinha 12 pontos. A gente fez 6 diminuições e a gente vai ficar com 6 pontos ao final da carreira, né? E essa última carreira é sempre mais difícil de fazer, né? Mas, como eu falei antes, faça com carinho, com atenção, com cuidado, com paciência. Se você perceber que não tá ficando legal, desmancha e faz de novo. Essa é a vantagem do crochê. Se você não gosta, você desmancha e faz de novo, tá? Terminou a 23ª carreira, você corta o fio, deixa um espaço ali de uns 20 centímetros e aí você vai fazer o falso anel mágico. O mesmo que a gente fez ali no final da cauda, a gente vai fazer aqui, passando com a agulha de tapeçaria por dentro de todas as alças de fora da última carreira ali, pra gente fazer o fechamento da peça. Depois que você passar por todas as alças, você pode entrar na peça, fazer uns 2 nós ali no pontinho e depois entrar escondendo o nó. A gente vai fazer esse nozinho ficar invisível. Se você não entendeu muito bem como que faz, volta o vídeo e olha de novo. O segredo, um dos segredos é você sempre sair com a agulha pelo mesmo buraquinho onde você entrou. E vice-versa, você entra pelo mesmo buraquinho que você saiu e assim você esconde os nós, tá? E aí depois a gente vai fazer os detalhes que eu comentei para deixar os olhos no formato mais bonitinho, porque por enquanto, ó, tá parecendo uma lagartixa, né? Não tá parecendo um dinossaurinho fofo. Eu falo lagartixa porque foi o primeiro animal que me ocorreu, gente. Mas lagartixa é réptil e dizem que dinossauro era réptil também, né? Há controvérsias aí, né? Mas isso já é uma discussão mais profunda. Agora a gente vai fazer a crista, as peças da crista. Tô chamando de crista porque é basicamente isso, né? A gente vai fazer 5 peças dessa e depois a gente vai costurar no corpinho. Então, a gente vai começar fazendo 6 pontos no anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento, repetir 3 vezes. E ao final da carreira, a gente vai ter 9 pontos. Meio chatinho de fazer essa carreira. Lembra que depois que você finaliza a segunda carreira, é legal dar uma puxada a mais no fio do anel mágico para fechar bem o buraquinho do anel mágico. E aí você vai fazer terceira carreira, onde você vai repetir os pontos da carreira anterior. Se você tinha 9 pontos, você vai continuar com 9. E assim você vai fazer a terceira, a quarta e a quinta carreira. Então, cada uma dessas carreiras vai ter 9 pontos. Depois que você terminar a quinta carreira, você simplesmente vai cortar o fio, deixando um espaço de fio para costura, porque a gente vai usar esse fio para costurar a crista no corpinho. E aí você vai puxar a alça e reservar a peça. Então, essa é a primeira crista, você vai fazer mais 4 peças dessa, tá? Pelo menos. Para ficar igual o dinossauro que eu fiz ali, que eu mostrei na foto, são 5, né? E aí, uma outra opção é você não colocar essas cristas no dinossauro, ele vai ficar bonitinho também, ou até você colocar mais cristas no dinossauro. E aí você faz, por exemplo, 6 ou 7 e vai colocando, inclusive, na cauda dele, sabe? Pra ficar
com mais cristas, né? Mas aí é uma opção sua, uma customização que você vai fazer no seu dinossauro. Então, como eu falei, a gente terminou aí a primeira crista, lembrando que eu tô invertendo as cores, né, desse dinossauro, como eu expliquei na parte 1. Se você for fazer igual que eu postei no Instagram, você vai fazer o corpinho em verde, né, a cabeça, todas as partes do corpo em verde e a crista em lilás. Aqui eu tô fazendo o contrário. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. No próximo, a gente vai fazer a finalização.